Olá, bem-vindo ao módulo 4, aula 3, onde vamos falar sobre o análise do projeto e as opções de ação que a gente tem. Na aula de hoje, os temas que a gente vai falar é resumo de campo, onde vamos ver item por item, vamos entender como tudo é calculado no Launchpad. Vamos ver as 4 opções que o Launchpad apresenta para fazer com o projeto e vamos entender como funciona o autosalvado dos projetos. Vamos ver então o resumo de campo. Eu fiz um projeto de linhas retas, como a gente aprendeu até agora. Aqui na parte da esquerda eu tenho todos os cenários sugeridos, que a gente já falou. Tenho os gráficos, que a gente também já falou. E tenho o resumo de campo, que é a parte onde a gente vai focar hoje. O resumo de campo, para vocês entenderem, ele muda conforme eu mudo o sentido de linhas. Todas as informações mudam, elas são atualizadas. Então, dependendo da complexidade do seu projeto, ele pode levar um tempinho para ser gerado. Por exemplo, agora eu estou seguindo essa linha de referência para baixo. Se eu troco a minha linha de referência, ele começa a processar os dados. Ele está recalculando tudo para esse projeto. Recalculou? Vamos entender o que ele apresenta para mim. Primeiro, quantidade de linhas, um item importante. Dependendo do sentido que eu trabalho, eu posso estar fazendo mais ou menos linhas mais longas e linhas mais curtas. A produtividade, ele está falando para mim que eu estou fazendo 11,49 hectares por hora. De onde ele calcula essa produtividade? Ele pega a velocidade que eu cadastrei no meu equipamento. Se eu não cadastro itens ou campos, informações no meu equipamento, ele pega informações padrão que tem carregadas no Launchpad. Tempo total e tempo trabalhando e não trabalhando. Vamos entender. Tempo trabalhando é o tempo ao longo das linhas brancas, ou seja, onde eu realmente estou plantando ou fazendo a aplicação. O tempo não trabalhando, ele é calculado nessas partes pretas, que são as manobras, e nessas conexões. Essa conexão, ele aqui vem da bordadura para entrar nas linhas. Isso é tempo não trabalhando. Então, a gente diferencia o tempo trabalhando na operação e o tempo de manobras e conexões, que é esse não trabalhando. E esse aqui, claro, é a somatória dos dois. Distância. A distância é a mesma lógica. Distância trabalhando e não trabalhando. Então, a distância trabalhando são as linhas brancas. A distância não trabalhando é a soma de todas essas partes de manobra e conexões que ele faz. E o total é a soma das duas distâncias. Agora, a cobertura. Aqui, a cobertura, eu não estou enxergando a cobertura. Eu tenho que vir aqui, camadas, ligar a cobertura, aqui embaixo. Aí ele pinta da minha linha, metade para um lado, metade para o outro, certo? Que a gente já falou um pouquinho disso lá atrás. E esse é o cálculo. A área de sobreposição, ele calcula essas áreas mais escuras. Lembrando que esse limite pontilhado é o limite de desligamento. Se eu tenho desligamento de seção, corte de secção no meu equipamento, essa sobreposição eu não vou ter. Então, é um bom argumento para mostrar quanto que eu economizo quando eu tenho desligamento aqui no limite interno. Nesse caso, 2,17 hectares eu teria de sobreposição, tá? Área em falta são essas áreas onde, ao arredondar as bordaduras, ficam espaços sem preencher. A gente vai ver depois uma das opções avançadas que me ajuda a diminuir essa área em falta. Mas ele traz para mim aqui a área em falta que eu tenho. O consumo de combustível 3D, ele é 3D porque ele leva em consideração a declividade. Aqui eu não tenho informação porque no meu projeto eu não pedi para analisar a declividade. Se eu ligar a declividade, ele vai trazer o consumo de combustível 3D e a gente vai ver no próximo módulo. Combustível total. Lembrando que na aba equipamentos, eu tenho como cadastrar o gasto de combustível
parado e trabalhando. Então, no total, ele traz esse valor. E emissões de gases com efeito estufa, a gente calcula e traz esse valor interessante aqui também para nós, para esse projeto. Como eu falei para vocês, se eu troco o sentido de linha, ele recalcula. Aqui estou fazendo mais linhas e todos os valores foram recalculados. Assim que eu finalizo o meu projeto, ou escolhi o sentido de linhas, eu clico aqui em próxima. E o Launchpad apresenta 4 opções. Se eu clico em ver projeto, ele me leva para uma visualização do meu projeto, onde eu tenho todas as informações. Se eu vou em planejar D, a gente entra em outra secção, que a gente vai ver mais para frente. Em compartilhar, ele cria um link que eu posso enviar para qualquer pessoa. Eu clico no botão, eu copio o link e eu posso enviar para qualquer pessoa que deseja olhar o projeto. Essa pessoa não precisa ter cadastro no Launchpad. Então, ele vai receber essa visualização aqui, ele vai clicar acima do mapa e ele vai ver o projeto que eu criei com algumas informações. Na opção exportar, ele me leva para a tela de exportação, onde eu vou escolher primeiro o tipo de exportação, que pode ser genérico ou específico para fabricante. Como genérico, temos ISO XML, que gera o arquivo Task Data. KML e Shapefile são os genéricos. E os específicos, temos todas as marcas dos fabricantes. Preste atenção que, por exemplo, dentro da John Deere eu tenho diferentes tipos de monitores. Dentro da Trimble eu tenho 2 formatos, HGPS ou HData, dependendo do modelo do monitor. Eu escolho o formato de exportação, clico em próxima e aí eu vou escolher o que eu quero exportar. As geometrias que eu quero exportar. Eu posso escolher exportar apenas uma linha B, ou posso escolher exportar apenas o limite externo. O mais comum é a gente exportar o limite externo, que é aquele mesmo que eu mapeei. Eu volto a exportar junto com as linhas. O limite interno, lembrando que é aquele limite de desligamento pontilhado que a gente já falou. As passadas de cabeceira ou bordaduras. E as minhas linhas internas. Próxima e exportar. Ele vai criar o arquivo, dependendo do que eu escolhi, e vou baixar o arquivo. Então, esse é o processo para fazer a exportação. Sempre que eu crio o projeto, ele já foi auto-salvado. Então, eu não preciso salvar. Eu cheguei aqui, escolhi o sentido de linhas, eu volto no início e eu vou nos projetos e eu vejo que ele salvou automaticamente o projeto que eu criei. Isso é tudo que a gente vai falar nessa aula 3 do módulo 4 e vamos já para o módulo 5.